A história começa em um castelo, onde vemos algumas pessoas confusas sobre o que poderia estar acontecendo. Elas se encontram dentro de uma sala lotada de pessoas onde, ao centro, está um rei que nos conta que, nos últimos anos, os humanos estavam sofrendo muitas perdas por lutarem contra os demônios e por estarem à beira de uma grande crise. Resolveram invocar pessoas de outro mundo que são abençoadas com um grande poder para lhes ajudar. Com as pessoas ainda surpresas, o rei os chama de grandes heróis. Mas as pessoas, ainda surpresas, ficam em dúvida se aquilo poderia ser verdade. Os magos do reino começaram a se empolgar enquanto analisavam as habilidades das pessoas. Um deles começou a examinar uma garota e afirmou que ela possuía uma habilidade rara, a foice da deusa. A garota pergunta o que são habilidades, e ele lhe explica que é um poder concedido pelos deuses e que é algo que todos ganham quando são invocados. Ao fundo, percebemos eles comemorando por terem achado outras habilidades raras. O rei explica para todos que essas habilidades não se manifestam em pessoas do seu mundo, que é um favor dos deuses para aqueles que chegam de outros mundos, e que as pessoas as chamam de heróis. Os invocados, ainda confusos mas empolgados, começam a se chamarem de heróis. O mago animado começa a falar para a garota, e descobrimos que seu nome é Momoko. Ele lhe diz que ela, em particular, tinha sido abençoada com a foice da deusa, uma habilidade extremamente poderosa que poderia destruir demônios de alta classe com apenas um golpe. O rei fica extremamente feliz que os outros invocados também possuíam incríveis habilidades e diz que a convocação tinha valido a pena. Ao fundo, alguém lhe chama. Percebemos que quem estava lhe chamando era um mago, apontando para um herói convocado, dizendo que ele não possuía nenhuma habilidade. O nome desse herói era Itonami Nório. Com isso, o silêncio havia dominado o castelo. Voltamos um pouco no tempo e vemos Itonami no seu mundo antes de ser convocado. Ele estava cansado por ter outro dia desperdiçado e estava prestes a entrar em um trem lotado. Irritado por não estar conseguindo entrar no trem, sem perceber, acaba esbarrando em alguém. Itonami, surpreso, começa a olhar para os lados sem entender onde estava. Onde uma pessoa se apresenta dizendo que era Deus. Itonami, ao olhar para Deus, se pergunta se teria morrido. Mas Deus lhe diz que ele está sendo invocado para outro mundo e que o pai dele tinha lhe escolhido. Ele se pergunta quem poderia ser pai de Deus. Deus diz que seu pai era Zeus, o rei dos deuses. Ele diz que Atena administrava tudo, mas por ela discriminar homens, os outros deuses estavam reclamando e que, desta vez, ele estaria cuidando do Itonami. Itonami, sem entender, pergunta, um administrador de invocação. O outro deus lhe confirma e diz que seu nome era Hefesto, que era bom em fazer coisas, e diz que agora iria lhe dar uma habilidade. Hefesto diz que é a primeira vez dando uma habilidade para alguém e fez o melhor que podia para criá-la. Ele diz que, mesmo se esforçando, não sabe se ele vai conseguir usar. Ele tira uma esfera de energia da roupa e diz que essa era a habilidade que tinha criado. Seu nome era Mestre da Supremacia. Nosso protagonista fica sem entender e pergunta, Mestre da Supremacia? Hefesto diz que pode ser difícil de usar, mas que tinha certeza de que o nosso herói conseguiria. Nosso protagonista, em choque, pergunta, difícil de usar? Hefesto, estendendo a mão, diz que usou todo o seu coração para criar aquela habilidade e quer que o protagonista a use com frequência no seu novo mundo. Voltamos ao tempo atual onde o protagonista se encontra pensativo sobre por que não possui nenhuma habilidade. Ao fundo, os magos do reino estão discutindo e se perguntam como alguém não possui habilidade, já que isso nunca tinha acontecido antes. O rei, perturbado, pensa que ele não será capaz de lutar contra os demônios. O protagonista, olhando para ele, diz que gostaria de fazer uma pergunta. O rei, gritando, pergunta o que poderia ser e afirma que não tem como ele voltar. O nosso herói, com a mão na cabeça, fala que não disse nada sobre aquilo. Momoko, preocupada, pergunta ao rei se ele está dizendo que não pode mais enviar eles de volta. O rei diz que existe uma maneira de invocar os heróis, mas nenhuma para enviá-los de volta. Os outros heróis ficam revoltados ao ouvirem o que o rei acabou de dizer. Mas o rei lhes fala que há um mito sobre a cabeça do rei demônio ser capaz de mandar os heróis de volta para o seu mundo e que, por isso, eles deveriam seguir em frente e lutar contra o exército do rei demônio. Itonami diz que, como não possui habilidade, não tem como ele fazer algo assim.
Então ele pergunta se poderia ter um terreno. O rei fica em choque. Itonami diz que não se importa se o terreno vai estar longe da cidade e que iria arar a terra e viver sua vida sozinho. Apertando sua mão, ele diz que vai deixar sua vida para trás, já que não pode mais voltar para casa. E que, nesse mundo, ele irá aproveitar sua segunda vida. Mais à frente vemos o Itonami e um guia lhe dizendo que aquele era o seu território. Ele diz que o rei tinha comprado para ele e que seria livre para viver como quiser. Nosso protagonista fala que, para o rei, ser tão gentil e entregar uma terra inexplorada, isso significava que não fazia parte do reino. O guia lhe pergunta se não estava bom assim, já que o território não estava relacionado ao reino, ele poderia viver, cultivar e colher suas plantações sem se preocupar em pagar nenhum tributo. Itonami diz que isso será muito bom. O guia, lhe estendendo a mão, pede para ele pagar a taxa e que iria embora. A partir de agora, ele seria livre para fazer o que quiser e ninguém iria o incomodar. Nosso protagonista diz que se sente mal por ter que pagar isso só por não possuir uma habilidade, mas, com um olhar determinado, ele diz que começará uma nova vida ali. Nosso protagonista, ao chegar em um local, com um sorriso no rosto, diz que não achou lugar melhor que aquele. Gritando, ele afirma que vai ficar ali e que este local será o seu pequeno reino. Mas que, para fazer isso, precisaria garantir um pouco de água. Olhando para o lago, ele diz que parece ser água do mar e que iria experimentar. Ao beber, ele diz que é potável. E grita dizendo que era um lago com água fresca. Ao olhar para as pedras, ele percebe um tentáculo e grita dizendo que era um polvo. Mas, ao pensar um pouco, ele diz que polvos não vivem na superfície. Mas ele diz que não importa e que estava apenas conseguindo comida. Ao colocar a mão no tentáculo, ele, comemorando, diz que o tinha agarrado. Mas acaba escorregando e caindo na água. Saindo da água, ele reclama dizendo que é muito salgada e afirma que era realmente água do mar. E se pergunta o porquê da água ser doce antes. Então, para confirmar, ele pega novamente um pouco de água para beber e, surpreso, ele diz que é doce. Fechando o punho, ele diz que entende e que era assim que esse novo mundo funcionava. Com um sorriso no rosto, ele fala que esse novo mundo era incrível. Nosso protagonista afirma que a água não era mais um problema e que o melhor a se fazer agora era comer um pouco pegando o polvo que estava em sua cabeça. Ele diz que, como não tinha nenhum tempero, iria cozinhar ele apenas com a água salgada. E que agora só precisaria fazer o fogo. Com uma faca na mão, ele faz um furo no pedaço de madeira seca e fala que agora só precisava friccionar com gravetos. Nosso protagonista começa a fazer o fogo, mas pensa que é mais fácil falar do que fazer. Mas continua confiante e que vai colocar o seu coração nisso. Determinado, ele começa a girar o graveto com muita força até que o fogo se acende. Enquanto está comendo, ele acha aquilo muito estranho, dizendo que o fogo acendeu muito fácil e que até fez uma tigela e rache. Ele se pergunta se suas habilidades de sobrevivência eram tão boas. Mas, ao pensar direito, ele chega à conclusão de que aquilo poderia ser a habilidade que o Hefesto, o deus artesão, tinha lhe concedido. Querendo testar a sua habilidade, com uma pequena foice na mão, ele faz um movimento gritando ativar Mestre da Supremacia. Com isso, ele acaba gerando um grande rastro com o seu corte. Ele, surpreso, se pergunta se aquilo era verdade e o que poderia ser isso. Ele acabou cortando toda a grama sem deixar vestígios. Nosso protagonista, sem acreditar, ainda diz que se sentia como se tivesse matado muitas vidas. Agora, com uma enxada na mão, diz que vai tentar de novo e que agora iria tentar arar a terra. O que acaba acarretando em uma grande explosão. Surpreso, ele se agacha para examinar a terra e diz que está arada conforme ele tinha imaginado, sem que ele tenha se esforçado. Ele, olhando para suas mãos, diz que aquela era a sua habilidade que foi dada pelo deus Hefesto e que ela pega a eficiência de tudo que ele usa e multiplica. Cerrando o punho, ele fala que, com esse poder, iniciar a sua fazenda vai ser muito fácil e que era melhor fazer isso logo. Ele começa plantando algumas sementes que tinha pegado na cidade. Satisfeito, colocando a mão na testa, fala que tinha terminado. Mas que não fazia ideia do que plantou. Contudo, se ele puder colher, não vai precisar se preocupar com comida, mas que, mesmo assim, ainda iria demorar. Então, ele pega uma vara de pesca e diz que vai pegar algo para o jantar.
Pescando, ele agradece a Hefastos por ter lhe concedido uma boa habilidade e que, quando conseguisse algas e cultivasse arroz, ele iria oferecer uns bolinhos de arroz. Com o tempo, ele percebe que tinha fisgado algo. Se esforçando, ele diz que era um dos grandes. Vemos que o que ele tinha pescado era uma garota muito bonita. Em choque, ele diz que tinha pescado uma garota. Olhando mais de perto, ele diz que não era uma garota. Ainda surpreso, ele fala que já era de se esperar que nesse outro mundo existissem sereias. No entanto, a sereia está muito revoltada por ter sido pescada por ele e o chama de imbecil, mas já que ela foi pescada pelo nosso protagonista, ele teria que se casar com ela. Ela diz que o perdedor deve oferecer seu corpo e coração para o vencedor e que agora seria uma sereia exilada. Ainda revoltada, ela fala que não tem humilhação maior do que ser pega por um imbecil. Nosso protagonista, em choque, diz que a ficha só caiu agora e que ele pescou uma esposa sereia em outro mundo. Nosso protagonista pensa que ela é diferente do que viu nos livros ilustrados. Ainda inconformada, ela diz que está impura e que não poderia mais voltar para o oceano. O protagonista diz para ela que não é só porque ela foi pescada uma vez que... Mas ela o interrompe dizendo para não falar bobagens e que sua raça sempre desprezou os habitantes da Terra. E que ser pega por ele acabou destruindo seu orgulho e que não voltaria para o oceano de cabeça baixa depois disso. E por isso ela não teria outra escolha a não ser se tornar a sua esposa e que agora ele deveria assumir a responsabilidade e cuidar dela. Nosso protagonista diz para ela esperar um pouco e que ouviu falar que relacionamentos entre espécies diferentes são muito complicados e pede para ela pensar um pouco melhor sobre isso. Olhando para sua cauda, ela diz que era verdade e que, por causa dela, não seriam capazes de acasalar. Nosso protagonista, envergonhado, fala que não foi isso que ele quis dizer. Ela, pegando um frasco, diz que usaria aquilo e começa a tomar. Nosso protagonista, por causa de um flash de luz, acaba fechando os olhos, e quando abre, percebe que a cauda da sereia tinha se transformado em pernas. Orgulhosa, ela fala que agora pode viver em terra sem problemas e que também poderia dar à luz aos seus filhos. Ela pergunta se ele não tem nenhuma outra reclamação agora. Nosso protagonista, envergonhado, diz que já entendeu. Entendeu e, gritando, pede para ela colocar uma roupa. Pensativo, ele diz que aceitou ela como esposa no calor do momento e que, pensando bem, ele não tinha nada, apenas um terreno arado. Desconfortável, ela diz que a roupa era muito larga e não queria usar. Irritado, ele fala que não vai se casar com ela se não vestir as calças e que, no futuro, iria pegar algumas roupas que ela gostasse, mas que o mais importante é que, atualmente, não tinha um lugar para dormir. Suspirando, ele diz que acabou de chegar ali e que o campo ainda não tinha brotado. Mas, ao olhar direito, ele percebe que já estava começando a brotar. Ele diz que entende que aquilo estava acontecendo por causa da habilidade que Hefesto tinha lhe dado. Ela pergunta o que ele teria plantado. Nosso protagonista responde dizendo que não sabe exatamente. Olhando para o campo, ele diz que vai se tornar autossuficiente a partir dele. Ela pergunta o que é ser autossuficiente. Ele lhe diz que comida, ferramentas e uma casa eles irão fazer e usar eles mesmos, um estilo de vida humilde. Ela diz que os habitantes da Terra são problemáticos, mas já que esse era o modo de vida que seu marido procurava, então ela entendia. Nosso protagonista, com uma cara de deboche, pergunta o que ela sabe fazer. Ela diz para deixar com ela. Ela fala que sabe usar magia medicinal e que ela era a magia ancestral da sua espécie e que, na verdade, ela era uma famosa usuária desse tipo de magia. O protagonista pergunta o que ela quis dizer. Determinada, ela fala que vai mostrar já que ele não entendeu. Itonomi pede para ela esperar e pergunta aonde estaria indo. Ela diz que vai pegar suas coisas para morar com ele. Nosso protagonista, divagando sobre o que tem acontecido recentemente, se pergunta se aquela sereia realmente está pensando em se tornar sua esposa e como isso poderia afetar seu estilo de vida pacífico. Ele diz que não há garantia de que ela voltará, então, por ora, irá construir uma casa simples. Com a casa pronta, ele, muito orgulhoso, diz que não consegue acreditar que a fez em apenas uma hora. E que, mesmo com sua habilidade, isso ainda foi muito cansativo. Mas ele fala que o seu cansaço é por causa da sereia e se pergunta se ela ainda vai voltar. Mais tarde, ela aparece dizendo que já está em casa. O nosso protagonista, envergonhado,
pede para ela colocar alguma roupa. Irritada, ela coloca a calça e pede para ele calar a boca. Com um sorriso no rosto, nosso protagonista diz que estava preocupado e pergunta onde ela estava. Orgulhosa, ela fala que nenhuma sereia precisa da preocupação de um ser humano. Ela fala que levou muito tempo para arrumar suas coisas. Nosso protagonista, ao ver aquele tanto de coisa, se pergunta o que era aquilo. Ela fala que são suas ferramentas para fazer magia medicinal. Com um frasco na mão, ela fala que, se misturar plantas com propriedades medicinais e substâncias semelhantes, ao adicionar magia, você obtém magia medicinal. E que existem várias utilidades para as várias soluções que se pode criar, e como as pessoas normais podem usá-las, elas são muito valiosas. Nosso protagonista pergunta se pode usar até mesmo quando pegar um resfriado. Ela, com o nariz empinado, fala que pode criar algo para neutralizar os sintomas. Nosso protagonista fala que isso vai ser muito útil. Ela fala que não é apenas isso. Com um peixe grande nas mãos, ela pede para ele olhar bem. Ele pergunta o que vai ser dessa vez. Ela fala que aquele peixe é um arenque e que monstros do tipo peixe têm muita mana dentro dos seus corpos. Ela o corta e depois diz para ferver bem. Depois, colocando em uma máquina, ela fala que, depois de extrair tudo, diz para deixar secando e depois triturar tudo. E, por fim, ela fala que seu produto está pronto e que era um fertilizante de arenque. Ela fala que, se espalhar o fertilizante no campo, as plantas vão crescer rapidamente e que era para usar isso imediatamente. Nosso protagonista, surpreso, se pergunta se ela fez tudo isso para lhe ajudar. Podemos ver que, no outro dia, sua plantação já tinha crescido e ele fala que o fertilizante era incrível. Ao ver o resultado, ela fala que quem mais está impressionada é ela e que nunca teria imaginado algo assim. Nosso protagonista pega uma fruta que se parece com um tomate e o morde. Gritando, ele diz que isso é delicioso e fala para a sereia que aquilo era incrível. Ela, curiosa, pega um para experimentar. Encantada com o sabor. Ela pergunta se os habitantes da Terra sempre comem coisas boas como aquela. Empolgada, ela começa a pegar tudo da plantação, mas o protagonista fala que vegetais têm propriedades específicas e que nem todos são comestíveis sem cozinhar primeiro. Ela reclama dizendo que isso era chato e queria comer mais vegetais. Para satisfazer sua vontade, ele faz uma mistura de vegetais cozidos para ela. Ele oferece para ela, perguntando se estava gostoso. Ela responde que estava muito delicioso. Com isso, nosso protagonista, feliz, diz que poderia viver com um pouco de barulho. Chorando de felicidade, ela pergunta se os habitantes da Terra comem aquilo regularmente. Ele diz que, na verdade, não mais ficaria melhor com um pouco de carne. Ele fala também que poderia adicionar algumas ervas fermentadas ou condimentos e que isso teria lhe dado uma ideia. Surpresa, ela pergunta se aquilo poderia ficar mais gostoso. Ele a responde dizendo que sim, se tiver os ingredientes corretos. Ele fala que vai fazer alguns temperos e usar para fazer miso e molho de soja e que precisariam plantar alguns grãos de soja para isso e, assim, que tiverem carne, irá plantar algumas ervas. Olhando para o nosso protagonista, ela diz que ele é uma boa pessoa. Ela diz que ainda não perguntou o seu nome e se apresenta, dizendo que seu nome é Plati. Nosso protagonista iria dizer seu nome, mas como está em outro mundo e Nório não soa legal, ele diz que seu nome é Kida. Ele diz que seu nome é Kida. E que era um prazer conhecer ela. Ela fala que se lembrará disso. Kidan, falando que foi invocado para outro mundo e que começou a viver uma vida calma com uma sereia que o forçou a casar com ela. Depois de acordar, ele comenta que era difícil dormir no chão e percebe que Plati não estava ali, pois havia acordado antes dele. Ele se pergunta como ela deve se sentir dormindo em uma cama, já que, mesmo estando em sua forma humana, ela ainda é uma sereia. Ironizando, ele questiona se ela se sente como se estivesse em uma tábua de corte. Saindo de sua casa, ele diz que espera que ela não esteja com problemas. Chegando ao campo, ele encontra Plati gritando e pergunta o que teria acontecido. Ela, apontando para um espantalho, diz que havia alguém no campo. Nosso protagonista acalma, explicando que era apenas um espantalho e que ele mesmo o havia criado.
Ele começa a se gabar de como o espantalho era bem feito e explica que ele serve para assustar os pássaros que poderiam arruinar sua colheita. Platy diz que entendia e comenta que o espantalho é um boneco que mata pássaros com uma espada, afirmando que isso era incrível. Nosso protagonista esclarece que a espada foi apenas uma brincadeira dele e que, na verdade, o espantalho não se move. Ele acrescenta que, com o espantalho ali, os pássaros pensarão que é um humano e não chegarão perto. Platy, então, pergunta por que o espantalho está se movendo. Nosso protagonista, ao ver o espantalho se mover, fica incrédulo e pergunta como aquilo estava acontecendo, já que não era para acontecer. Observando suas próprias mãos, ele questiona se o espantalho estava se movendo porque havia sido feito por ele. Platy pergunta se havia algo errado com as mãos dele. Nosso protagonista explica que não era desse mundo, pois havia sido invocado pelo rei desse país, e que provavelmente o poder que recebeu do deus Hefesto se manifestou enquanto fazia o espantalho. Surpresa ao ouvir isso, Platy grita e pergunta se Kidan era um herói. Nosso protagonista pergunta se ela sabia sobre isso. Platy responde que invocar heróis de outros mundos é um dos rituais mágicos dos humanos e questiona se esses heróis não usam seus poderes para lutar contra demônios. Nosso protagonista confirma que sim. Ela pergunta, então, o que um herói como ele está fazendo ali? Nosso protagonista responde que essa é uma boa pergunta e explica que não gostou da última parte, então se aposentou naquele lugar. Platy diz que isso é muito interessante e comenta que pés sujos, especialmente os humanos, não podem sobreviver sozinhos, pois seriam mortos por monstros. Kidan diz que ela está certa. Platy pergunta se ele seria diferente, e nosso protagonista responde que não, acreditando ser da mesma raça que ela estava mencionando. Platy, sem entender, pergunta se ele seria forte ou fraco, dizendo que realmente não sabia. Após a conversa, ela pergunta o que teriam para o café da manhã. Kidan, então, pergunta se ela estava bem, mencionando que ela havia acordado bem cedo, e pergunta onde ela estava. Ela, envergonhada, diz que estava no banheiro e pergunta se os humanos não tinham educação. Kidan se desculpa. Platy, aproveitando o assunto, pergunta onde ele faz as necessidades. Kidan responde que faz no oceano. Ela, muito irritada, grita, chamando-o de idiota. Kidan pergunta se não poderia fazer isso. Platy, ainda com raiva, responde que não. Ele tenta se explicar, mas não adianta, e Platy continua muito irritada. Ainda com raiva, ela grita com nosso protagonista, dizendo que era esse lado insensível dos humanos que ela odiava e que não era para ele colocar suas merdas de outro mundo ali. Kidan, de joelhos, se desculpa, dizendo que ela estava certa. Ela diz que os humanos não eram sofisticados como eles e vai embora. Kidan pede para ela esperar, mas não adianta. Depois de ouvir isso, nosso protagonista diz que ela tem razão e que havia se acostumado com a conveniência dos banheiros do seu mundo. Ele comenta que parecia ter esquecido o básico da sobrevivência. Kidan diz que havia pedido um estilo de vida simples, mas que, por outro lado, uma parte dele estava aliviada com a companhia de Platy, e que os humanos são muito fracos contra a natureza. Mas ele se pergunta como Platy se sente sobre isso, se está realmente tudo bem ela vivendo com ele, já que ela havia dito que odiava aquilo. Platy chega e oferece uma tigela com algumas estrelas do mar. Nosso protagonista pergunta o que era aquilo. Ela explica que se trata de um monstro do tipo estrela do mar, que fica no fundo do mar e absorve matéria orgânica, sendo o filtro do oceano. Platy diz que, se colocar as estrelas do mar em uma caixa como aquela, ela já serviria como um banheiro. Ela então explica que vai mostrar como funciona. Pegando uma faca, ela se corta e derrama sangue na caixa com as estrelas do mar, que logo filtram o sangue. Se gabando, ela diz que esse era o efeito que elas tinham. Nosso protagonista, preocupado, pega no braço que ela cortou, pede desculpas e pergunta o que teria que fazer, já que havia muito sangue. Ele diz que, se não tivesse pegado naquele dia, isso não teria acontecido. Kidan diz que, desde que a conheceu, ela sempre o havia ajudado. Pegando o seu braço de volta, Platy passa uma pomada que a cura no mesmo momento e comenta que os humanos se assustam muito fácil. Kidan, muito surpreso, diz que as sereias são incríveis. Ela reclama por ele ter ficado assustado e diz que ele era insensível e sujo.
Nosso protagonista se desculpa e explica que a razão por ter pescado ela foi devido ao poder que havia recebido, e que ela poderia voltar para o oceano. Platy responde que não, que ela tinha gostado dele. Ela diz que, por isso, vai continuar apoiando ele como sua noiva agora e o chama de meu bem. Nosso protagonista fica muito envergonhado, e ela pergunta se ele tinha algo contra. Com a mão na cabeça, ele responde que não tinha nada contra e solta um sorriso sincero. Kid agradece a Platy, que fica levemente corada e diz que suas vidas podem ter ficado um pouco mais fáceis e confortáveis, mas que ele ainda teria que fazer o café da manhã. Ele responde que sim. Ao fundo, dentro de uma caverna, vemos um ser com a aparência de uma caveira que se pergunta o que era aquele barulho e menciona sentir uma mana estranha por perto. Platy se apresenta usando uma saia e diz que transformou o papel de embrulho da sua bagagem em uma saia. Nosso protagonista, vendo isso, se desculpa e diz que não era útil o suficiente. Ela responde que estava tudo bem, explicando que uma esposa se arruma para aparecer na frente do seu esposo e que não era como se tivesse algo errado. Pegando uma bolsa, ela diz que, além disso, vai dar um passeio. Kidan pergunta sobre o passeio. Ela, animada, responde que tinha encontrado uma dungeon. Nosso protagonista, ao escutar isso, começa a imaginar como seria uma dungeon e fala sobre se aventurar no subterrâneo, encontrar tesouros, lutar contra monstros e um boss aguardando no último andar. Ele pergunta se era isso mesmo. Platy responde que será mais fácil ele ver por si mesmo, ao invés de ficar explicando. Chegando na entrada de uma caverna, ela diz que era ali. Nosso protagonista comenta que isso fica a 2 horas de distância e pergunta quando ela encontrou essa caverna. Platy responde que encontrou enquanto ele estava trabalhando no campo. Ela explica que essa é uma caverna do tipo dungeon e que dungeons aparecem quando há abundância de mana. Kidan, olhando para a caverna, diz que parece uma caverna normal. Chegando mais perto, ele sente uma energia estranha e pergunta o que era aquilo, dizendo que a sensação era como se sua cara tivesse sido lambida por um animal. Platy comenta que as expressões de outros mundos são incríveis. Ela explica que, dependendo do lugar, a energia que circula pela Terra irá para o fluxo e estagnar. Ela explica que esses lugares se tornam dungeons e irão se tornar incrivelmente densos dentro da dungeon. Eventualmente, essa energia se condensará e reencarnará como monstros. Como resultado, os monstros nascidos dentro da dungeon eventualmente ficarão sem espaço e invadirão a Terra e os oceanos. Preocupado, depois de ouvir isso, Kidan pergunta se não era muito ruim. Platy suspira e diz que era por isso que estavam ali. Kidan, animado, pergunta se poderiam fazer algo sobre isso. Platy responde que limpar tudo é quase impossível, mas que irão voltar periodicamente para chutar alguns monstros. Ele fica em choque ao ouvir isso e diz que o passeio era sobre matar monstros. Ela agradece por ele ter carregado sua bolsa e explica que as coisas são assim, dizendo que vai entrar agora. Kidan pede para ela esperar, dizendo que, no fim das contas, ainda era seu esposo e que vai entrar com ela. Chegando lá dentro, Kidan fica surpreso e diz que é completamente diferente da entrada, e que o interior parece um castelo. Platy comenta que também tem luz e que era estranho. Mais à frente, eles se deparam com um amontoado de monstros, e Platy diz que eles já estavam ali. Kidan fica assustado com os monstros. Platy entra na frente dele e pede para ele se afastar. Então, ela pega alguns frascos em sua bolsa. Ela joga os frascos nos monstros, que queimam imediatamente. Kidan, surpreso, pergunta se eles estavam queimando. Platy responde que não era só isso e eles podem ver que alguns monstros foram congelados, enquanto outros foram eletrocutados e queimados. Se gabando, Platy diz que os frascos também podem ser usados para medicina de batalha. Kidan, então, diz que agora ele está com uma cara de perdedor. Platy, animada, começa a rir e diz para Kidan continuar, enquanto começa a usar sua magia nos monstros. Nosso protagonista, assustado, diz que agora não sabia mais quem era o monstro ali. Ele comenta que vai deixar ela cuidar das coisas, pois se sente inútil sem uma arma para usar. Porém, ao olhar para o lado, ele encontra uma espada. Ele fica animado ao encontrar a espada e diz que isso era o esperado de uma dungeon. No entanto, ao olhar para Platy, pensa que não terá a chance de usá-la e decide, por enquanto, apenas segurá-la.
Kidan chama Platy e diz que ela já tinha derrotado muitos monstros, pedindo para voltarem para casa. Ela responde que não. Kidan então pergunta se ainda não era o suficiente. Platy diz que não era isso e que havia algo estranho nessa dungeon. Ele pergunta o que poderia ser. Ela responde que o modelo da dungeon está estranho e que tem a sensação de que os monstros estão sendo guiados por algo. Ela acrescenta que talvez ali haja um mestre. Kidan pergunta se, quando ela fala de mestre, está se referindo a um boss. Ela responde que sim e explica que dungeons com um mestre são extremamente raras e perigosas. Kidan fica sem entender o que ela tinha dito. Platy então fala que existem apenas duas espécies que podem se tornar mestres de dungeon, pode ser um dragão ou... Antes de terminar de falar, ela é interrompida por uma neblina. Kidan pergunta o que era aquilo. Platy responde que a neblina se tratava do mestre da dungeon e que era o pior dos dois. Kidan, assustado, pergunta se era um dragão. Platy responde que o mestre é o rei dos mortos-vivos, o rei sem vida. Kidan fica sem entender. Platy explica que é um mago poderoso e inteligente, ou um sumo sacerdote que decidiu se tornar um morto-vivo durante sua vida, um monarca imortal que reina sobre os mortos-vivos. Ela acrescenta que encontrar esse mestre é um encontro com a morte. O mestre da dungeon, olhando para o nosso protagonista, diz que sente uma mana especial e que vai transformá-lo em um cadáver. Platy joga suas poções na cabeça do mestre da dungeon, mas ele se cura instantaneamente. Kidan se pergunta como ele se curou sozinho. Platy responde que ele é imortal. Platy diz que ainda tem poções e pede para Kidan deixar isso com ela e fugir. Kidan grita, dizendo que não poderia fazer algo assim. Gritando, ele diz que é o seu marido e, com sua espada, pula em cima do mestre da dungeon. Platy fica surpresa com a atitude dele, com medo do que poderia acontecer, acaba gritando. O mestre da dungeon, depois do golpe do nosso protagonista, diz que se rende e que não imaginava que ele usaria a espada sagrada para derrotá-lo. Kidan, ouvindo isso, fica em choque e se pergunta se realmente teria pegado uma espada sagrada. O mestre da dungeon, olhando para a espada de Kidan, diz que se lembra de algo e que aquela espada era a dele. Nosso protagonista se desculpa e planeja entregar a espada de volta, mas o mestre da dungeon afirma que agora a espada é dele. Ele explica que as espadas sagradas têm vontade própria e escolhem seus mestres. E, como perdeu a espada sagrada, seu dever neste mundo havia acabado. O mestre da dungeon pede para Kidan acertá-lo com a espada e diz que, mesmo com seu corpo morto, ele pode ser colocado para descansar pela luz de uma espada sagrada. Kidan, então, fala que é apenas um palpite, mas provavelmente ele não era o dono da espada. Ele explica que veio de outro mundo e, antes disso, recebeu o poder que o torna mestre de qualquer ferramenta que ele segure. Kidan acredita que esse poder provavelmente reagiu com a espada, já que ele estava a segurando. Depois de ouvir a história do nosso protagonista, o mestre da dungeon começa a elogiar Kidan, chamando de um santo, e acaba se curvando para ele. Kidan pede para o mestre da dungeon não o reverenciar. Platy fica orgulhosa de Kidan e diz que já era esperado isso de seu marido. O mestre da dungeon pergunta o que ele estava fazendo em um lugar como aquele. Nosso protagonista responde que, como estava vivendo naquela área, exterminar monstros era muito importante para sobreviver por ali. Platy começa a falar que o couro de monstro e os ossos são ótimos para fazer materiais mágicos, e que alguns deles também são deliciosos. Ela diz que dungeons são muito convenientes se estiverem por perto. Depois de escutar isso, Kidan se pergunta se as dungeons desse mundo, na verdade, são lojas de conveniência. Platy pergunta ao mestre da dungeon se ela poderia vir de vez em quando. Ele confirma, dizendo que sim, e explica que, na verdade, ele mesmo estava limpando um pouco do excesso de monstros, e que ela era de grande ajuda. Platy, ouvindo isso, diz que estava ansiosa para isso e o chama de vizinho. Ele responde que também estava ansioso para isso. Platy se apresenta, dizendo que Kidan era seu marido, e pergunta quem ele era. O mestre da dungeon, então, diz que agora que ela falou nisso, tenta se lembrar de como era o seu nome. Platy pergunta se ele havia esquecido. Ele diz que, em sua vida passada, servia como arcebispo de uma certa igreja e que, por alguma razão, acabou sendo possuído. Estava fugindo e entrou na caverna,
onde absorveu a mana estagnada e se tornou um morto-vivo. Depois de centenas de anos, ele acabou esquecendo seu nome e a razão pela qual se tornou um morto-vivo. Ele diz que, na verdade, era apenas um velho sem razão para viver, mas que, a partir de agora, seu sofrimento e seu tédio diminuíram, mesmo que só um pouco. Kidan, com um sorriso, o convida para visitá-los e diz que iriam recebê-lo com alguns vegetais que estavam cultivando, chamando-o de mestre. Plati pergunta o motivo de Kidan chamá-lo de mestre. Kidan explica que, como ele foi um membro do alto escalão da igreja durante sua vida, vai chamá-lo de mestre a partir de agora. O mestre da dungeon o agradece. Mais à frente, Kidan, em choque, pergunta ao mestre se há como ele tirar a espada de sua mão. Em pensamento, Kidan reflete que foi assim que eles tinham encontrado um vizinho legal e que também tinha conseguido uma espada sagrada no caminho. Kidan, comemorando por ter construído sua forja com sucesso. Plati pergunta o que ele estava fazendo dessa vez, e Kidan responde dizendo que é uma forja de ferreiro. Com a espada sagrada na mão, ele comenta que ela é incrível e que corta pedras com muita facilidade. Curiosa, Plati pergunta o motivo dele ter feito uma forja de ferreiro. Kidan responde que acabou de receber um presente do Rei Morto. Plati pergunta se ele estava se referindo ao metal de mana e reclama por o Rei Morto ter usado toda a mana densa da dungeon para criar um único metal de mana. Plati, curiosa, pergunta o que o nosso protagonista vai fazer com o metal de mana. Ele responde que, agora que obtiveram o metal, pode finalmente fazer o que estava querendo, e diz para ela esperar ansiosa. Plati começa a imaginar que ele vai criar uma espada mágica e que uma espada de metal de mana sólida pode valer, no mínimo, 10 moedas de ouro. Kidan cria uma frigideira e uma faca de cozinha. Feliz com o resultado, ele diz que era isso que queria fazer. Plati, sem entender, pergunta o que eram aqueles objetos. Kidan responde que se chamam frigideira e faca de cozinha. Ele diz que é mais rápido se demonstrar e começa a cortar alguns vegetais para fritá-los na frigideira. Depois, ele coloca um pouco de sal e pimenta para adicionar sabor e diz que seu novo prato estava pronto. Plati, apaixonada pelo sabor, pergunta o que tinha naquilo e diz que estava muito delicioso. Plati, olhando para sua refeição, pergunta se eles sempre tiveram aqueles utensílios. Kidan a responde, dizendo que também os havia feito. Kidan, super animado com sua criação, diz que o metal de mana é incrível, um bom condutor de calor e muito fácil de limpar. Plati, em choque, pergunta o que ele está fazendo com o metal de mana. Kidan, animado, diz que, com os novos utensílios, seu repertório na cozinha aumentou um pouco. Isso chama a atenção de Plati, que pergunta se ele queria dizer que agora pode fazer outros pratos para adicionar ao seu repertório. Kidan confirma e diz que só precisa de mais alguns ingredientes. Ela, animada, pergunta o que ele precisa. Kidan responde que precisa de um pouco de carne. Ele começa a falar que a carne é incrivelmente compatível com os vegetais e que, com um pouco de óleo, o sabor iria melhorar muito. Plati, animada, o chama para passear. Enquanto eles estão andando pela floresta, Plati diz que ainda não tinha visto um monstro do tipo montanha até agora e que sempre quis comer um. Kidan pergunta sobre os monstros do tipo montanha. Ela diz que existem monstros do tipo pássaro, mas também há monstros do tipo montanha, como o javali quadrado, o cervo Kirizaki, entre outros. Ela acrescenta que os monstros do tipo montanha são os mais adequados para a culinária e que, além disso, são muito gostosos. Kidan, em seus pensamentos, reflete que, neste mundo, os monstros são usados para vários benefícios. Plati comenta sobre a vez em que eles foram para a Dungeon Caverna e diz que monstros nascem na Dungeon. Kidan explica que o rei sem vida está usando seu poder para controlar os monstros e impedir que saiam. Kidan, preocupado, diz que, se houver monstros do tipo montanha por ali, Plati o complementa, dizendo que, se for o caso, isso significa que a montanha é uma dungeon. Kidan diz que não acredita que possa haver uma dungeon por perto e pergunta se não há nenhum animal normal que possam comer. Algo chama a atenção de Plati. Eles percebem alguns monstros javali, o que acaba animando Plati e assustando nosso protagonista. Plati, animada, diz que isso era incrível e que parecia haver 2 dungeons por perto.
Kidan pergunta se realmente deveriam ficar animados com isso, questiona o que havia de errado com os monstros e comenta que eles estão preparados para lutar. Platy, animada, diz para derrotar cada um deles e pede para Kidan segurá-los da maneira mais simples que puder. Ela pede também para ele não ficar incomodado com ela os derrotando naturalmente. Os monstros pulam na direção do nosso protagonista, que, assustado, acaba derrotando cada um deles. Platy comenta que ele foi incrível. Kidan diz que os derrotou porque vieram um depois do outro. Platy fala para prepararem isso imediatamente que, se ele cortar em um tamanho fácil de cozinhar, ela usará sua poção para preservá-los, congelando-os. Kidan diz que, com essa quantidade, vão precisar de uma geladeira e uma carroça. Um tempo depois, Kidan, animado, comenta que tinha terminado de fazer o armazém. Ele pergunta para Platy se ela colocou magia de congelamento lá dentro. Ela pergunta o que ele estava dizendo e que claramente já tinha colocado. Kidan, feliz, comenta que, graças a Platy, o dia a dia deles estava começando a melhorar. Ela, animada, diz que era mais do que isso e que agora ele poderia melhorar as suas refeições, pedindo para ele fazer isso logo. Kidan comenta que o javali quadrado ainda é um porco e que o prato mais gostoso que se pode cozinhar com carne de porco é o tonkatsu. Com água na boca, ele começa a imaginar a cobertura crocante do tonkatsu e diz que quer comer um. Platy, muito curiosa, pergunta o que ele estaria imaginando dessa vez. Kidan, ainda divagando, comenta que não tem todos os ingredientes e fala sobre o obstáculo na hora de fazer o pão, mas que o maior problema é o ovo. Kidan pergunta a Platy se, na cultura desse mundo, as pessoas cozinham ovos de pássaro. Platy diz que ouviu falar que os humanos fazem esse tipo de coisa, mas não se encontra esse tipo de coisa no país das sereias. Ela pergunta se ele estava se referindo a esse tipo de pássaro, apontando para um que estava invadindo o território deles. Kidan responde que não acha que esse pássaro sirva para cozinhar. Platy sugere que eles voltem para aquela montanha novamente e que, se procurarem, com certeza irão achar um monstro do tipo pássaro. Kidan pergunta o que aconteceria caso eles se encontrassem com um monstro novamente. Platy responde que só terão que matá-lo. Ao fundo, atrás do nosso protagonista, percebemos algo se aproximando. Kidan percebe uma presença e pergunta o que era aquilo, mas olha para trás. Assustado, ele comenta que aquilo é um dragão. O dragão pergunta se foram eles que invadiram a dungeon que ele comanda. Platy pergunta se a dungeon a que ele se referia era a montanha que ela estava apontando. O dragão confirma. Platy pergunta se o dragão era o mestre daquela dungeon. O dragão confirma. Kidan, assustado, pergunta o motivo de ela ter falado que aquela dungeon não tinha mestre. Platy diz que ele foi atraído pela força do nosso protagonista. O dragão se apresenta e diz que seu nome é Grinzel Dragonveil e fala que vai perguntar mais uma vez. Ele pergunta quem foi que entrou na montanha do Rei Dragão sem permissão e se foram eles que mataram os subordinados dele. Kidan, assustado, responde que eles não sabiam que havia um mestre da montanha. Kidan se desculpa e promete que não irão para lá novamente, e pergunta se ele poderia os perdoar. O dragão nega e diz que ele manchou a sua honra e que irá apagar toda a sua existência. O dragão, soltando uma rajada de fogo, fala para eles morrerem enquanto purifica os seus pecados. O dragão diz para eles morrerem. Com isso, uma grande rajada de fogo vai em direção a Platy e Kidan. Platy, assustada, fala que eles vão morrer, mas, em um movimento rápido, Kidan corta as chamas com a sua espada sagrada. O dragão fica sem entender, enquanto o nosso protagonista comemora, por ter conseguido cortar as chamas. O dragão comenta que isso era impossível e pergunta como um mero humano conseguiu bloquear o seu sopro da morte. Platy, animada, fala que isso era esperado do seu marido, enquanto Kidan pergunta se ela estava bem. O dragão diz que Kidan não somente bloqueou o seu ataque, mas que não sobrou nenhuma partícula. Olhando para trás, nosso protagonista fica aliviado por o seu campo estar seguro. Kidan, se curvando, pede desculpas por ter entrado na dungeon sem a permissão dele, mas diz que, se o dragão continuar com isso, ele vai proteger as coisas que são importantes para ele e pergunta se o mestre da dungeon está disposto a lutar até a morte com ele. Mas, com medo, em seus pensamentos, ele pede para que o dragão desista.
A espada do nosso protagonista chama a atenção do dragão Veio, que pergunta qual era a espada que ele estava segurando. Kidan tem uma ideia e, confiante, fala que aquela é uma espada sagrada. Ele diz que a espada é do rei Lys, que foi o rei Lys quem entregou aquela espada para ele. O dragão, descendo, fala que ele estava errado. Chegando mais perto do nosso protagonista, ele diz que a espada era dele. Isso chama a atenção do rei Lys, que entra na frente de Kidan, fazendo com que ele acabe repelindo o dragão. O rei Lys fala que aquilo aconteceu por sua causa e pede desculpas a Kidan. Kidan fica sem entender, e Platy, irritada, pergunta qual era o significado daquilo. O rei Lys explica que o dragão estava procurando por aqueles que entraram na montanha e que, inicialmente, ele foi à sua casa, perguntando se tinha sido ele que entrou no seu território. Mas o rei Lys pergunta se ele estava se referindo ao seu vizinho, o Sr. Kidan. Depois de ouvir isso, o dragão sai voando. Após terminar de explicar o que aconteceu, Kidan diz para o rei Lys que ele realmente tinha invadido a montanha do dragão sem a permissão dele, por isso, estavam errados. O rei Lys fala que, formalmente, é um humano e que, por isso, pode entender. Ele continua falando que, para os humanos, as dungeons são fontes de matéria-prima, ingredientes e materiais de construção, é um lugar muito importante para obter itens do dia a dia. É por isso que os humanos também formam grupos para desafiar as dungeons. O rei Lys complementa que, para o mestre de dungeon, invasões são apenas coisas rotineiras, e por isso, ficar irritado só porque a parte rasa de sua dungeon foi invadida e deixar a dungeon para perseguir o invasor é algo imprudente. O rei Lys continua seu sermão ao dragão e fala que ele não é um oponente do nível de Kidan, pedindo para ele voltar logo para sua montanha. O dragão Veio responde que não pode fazer isso e pergunta por que Kidan está em posse da espada, dizendo que essa é a espada que seu pai pediu para pegar daquele corpo morto. Com raiva, o dragão pergunta por que o rei Lys deu a sua espada para Kidan. Ele responde que a espada tem vontade própria e que foi ela quem escolheu Kidan. Complementa que o pai do dragão teme o seu poder e que, comparado ao seu pai, ele era apenas um retardado que só sabe tacar fogo nas coisas. O dragão diz que não pode aceitar esse motivo e afirma que ele e Kidan estão apostando para ver quem será o sucessor de Geyser Dragon. O rei Lys fala que, se esse era o motivo, pergunta se o dragão aceitaria ser o seu oponente. O dragão com medo diz que, dessa vez, vai recusar. Kidan pede para ele esperar um pouco. Kidan acaba segurando o dragão pela cauda, e ele acaba caindo. O dragão pergunta como um mero humano ousa tocar no seu corpo. Kidan se desculpa e pergunta se ele poderia se juntar a uma refeição, se não estiver com muita pressa. Kidan oferece um prato de carne com legumes. Veio pergunta o que era aquilo. Kidan responde que é um bife. Ele fala que cozinhou o javali quadrado que penou na dungeon e diz que não tem certeza se aquilo é adequado para o paladar do dragão. O dragão Veio começa a emanar uma grande energia depois de comer e diz que está delicioso. Ele diz que está realmente delicioso e pergunta o que é isso. Kidan fica feliz por ele ter gostado. O dragão Veio pede que Kidan lhe dê mais, e Platy também pede para Kidan. Ele pergunta quantos deveria fazer. Mas um brilho chama a sua atenção. Kidan comenta que o dragão está brilhando e diminuindo. Ele fica espantado ao olhar. E vê que o dragão se transformou em uma pequena garota. Kidan pergunta se o dragão era uma garota. O rei Lys fala que os dragões possuem um poder muito único que permite que eles se transformem em humanos. Veio, animada, fala que realmente acabou gostando do bife que ele fez. Veio, animada, pede para Kidan trazer a carne rápido. Platy, irritada, fala que ela é a próxima. Kidan pensa que grelhar uma pequena quantidade não será o suficiente. O rei Lys comenta que está delicioso. Kidan fala que a carne foi grelhada excelentemente, mas o tempero é a coisa mais incrível. Ela fala que usou alho para adicionar aroma e, então, adicionou sal e pimenta. Ele diz que é um prato simples. O rei Lys fala que isso não é verdade e que nem mesmo o Palácio Real pode fazer um prato tão gostoso. Veio, de barriga cheia, solta uma risada e fala para Kidan não se achar demais. Ela fala para ele não exagerar só porque sabe cozinhar um pouco e diz que ainda não desistiu da espada.
Kidan se desculpa e diz que a espada não quer largá-lo. O rei lhes fala que ele ainda é um aprendiz, então é impossível no momento. Veio fala que ela só precisa transformar Kida em cinzas com o seu sopro de fogo e, depois disso, poderá pegar a espada. Plati diz que, se ela fizer isso, não vai ter mais bifes, o que deixa Veio sem palavras. Veio volta para sua forma de dragão e fala para Kidan se lembrar de que, um dia, ela vai tirar a espada das mãos dele. Até lá, ela diz que vai visitar ocasionalmente para comer a carne deliciosa dele. Kidan fala que ela sempre será bem-vinda. Plati pede para Veio esperar. Plati fala que sabe sobre a ecologia dos monstros e pede para ir com ela. Animada, Plati sai voando com Veio e diz para Kidan esperar pelos ovos. O rei lhes diz que elas são muito animadas. Kidan concorda e diz que acha melhor do que ficar entediado. Mais tarde, Kidan, pescando, comenta que faz um certo tempo desde que foi pescar. Na última vez que foi pescar, ele pensou ter pegado algo grande, mas acabou pescando uma sereia, que acabou casando com ele. Com apenas um puxão, decidiu viver junto com Plati. Ele fala que, depois de ser subitamente enviado para outro mundo, pensou que poderia ter uma vida tranquila, mas que sua vida se tornou gratificante graças à sereia que o forçou a ser seu marido, ao rei sem venda e ao vizinho chamado Dragão Veio. Agora, está todos os dias com a vida ocupada e, para ter um momento de paz, foi pescar. Ele fica assustado ao ver uma cabeça saindo do mar. Percebe algo que parece barbatanas e pergunta se poderia ser amigo de Plati. O homem, ao subir para a superfície, manda o nosso protagonista morrer e, gritando, ordena para os seus subordinados matarem o protagonista e todos que se opõem. Os soldados sereias lançam suas armas em direção a Kidan, que, assustado, puxa sua espada. Com o movimento da sua espada, ele acaba gerando um turbilhão que levanta todos os homens peixe. Depois de derrotá-los, Kidan fica preocupado e pergunta o que vai fazer. Plati, chegando lá, pergunta o que era essa confusão. O homem peixe de antes chama o nome de Plati, e ela o chama de irmão. Os outros homens peixe a chamam de princesa e perguntam se ela está bem. Nosso protagonista fica sem entender e pergunta a Plati se ela é realmente uma princesa. Plati diz que vai se apresentar adequadamente. Plati diz que o homem de antes é seu irmão mais velho, o príncipe Arovana, e que ele é o próximo herdeiro do trono. Kidan fica surpreso ao perceber que ele é um príncipe e supõe que, sendo Plati irmã dele, ela seja a princesa. Mas, antes que ele complete, ela fala que já tinha dito que é uma princesa e que vai apresentar ele ao seu irmão. Plati apresenta Kidan e diz que ele é o seu marido. Todos os homens sereias ficam em choque depois de escutar Plati. Ela continua falando que entende que o seu irmão veio ali para levá-la de volta, mas ela afirma que nunca vai retornar para o reino das sereias e pede para que ele diga isso para sua mãe e para seu pai. O príncipe Arovana fica revoltado e pergunta como um humano ousa violar sua irmã e ainda por cima sequestrá-la, ordenando que todos os seus subordinados voltem para a batalha. Eles, pulando da água, dizem que vão acabar com Kidan e levar Plati de volta. Plati diz para Kidan não se preocupar e que ele não precisa hesitar para contra-atacar. Kidan, porém, responde que não pode fazer isso. Antes que Kidan pudesse fazer qualquer coisa, uma rajada de vento levanta todos os homens sereias. Veio, em sua forma de dragão, levanta todos os homens sereias com uma rajada de vento e pergunta o que está acontecendo. Arovana, ao ver Veio, fica assustado e surpreendido com a presença do dragão. Todos os homens sereias, aterrorizados com a presença de Veio, começam a gritar e a pedir para Arovana correr também. Eles alertam que um único sopro do dragão seria suficiente para fazer toda aquela área ferver e os destruir. Veio, descendo para o chão, pergunta se Kidan está bem. Ele responde que sim e agradece pela ajuda. Veio, animada com o agradecimento de Kidan, diz que se ele desaparecer, ela não poderá mais comer as comidas deliciosas que ele faz. Plati, não gostando de ver a animação de Veio, diz para ela não ficar toda animada só por causa disso e a chama de dragão estúpido. Veio, olhando para Arovana, diz que resta apenas um agora. Arovana, olhando para trás, fica em choque e pergunta se não havia sobrado ninguém. Veio responde que, se ele não correr para longe,
o dragão Grinzel, filha de Gaizar, o transformará em carvão instantaneamente. Kidan dá um leve soco em Veio e diz para ela não fazer isso. Veio começa a reclamar de dor, exagerando pelo pequeno soco que Kidan lhe deu. Kidan fala que aquele homem-peixe é o irmão de Plati. Kidan diz que, se Arovana estiver tudo bem com isso, gostaria de chamá-lo para comer com eles. Estendendo a mão, ele pergunta se poderiam conversar primeiro, já que ainda não se conhecem. Arovana pergunta o que Kidan está planejando e recusa, dizendo que não tem nada a ouvir de um humano cujo caráter não conhece. Plati fala que ele está certo e diz que não há mais nada para se falar ali, mandando seu irmão se apressar e voltar para o reino. Kidan repreende Plati e diz que a razão do irmão dela percorrer todo esse caminho foi porque ele estava preocupado com ela. Kidan complementa, falando que é sua responsabilidade ouvir o que Arovana tem a dizer. Arovana, com uma expressão mais séria, fala que mudou de ideia. Saindo do mar, Arovana fala que, como príncipe, não pode fugir de uma batalha e diz que sua honra está em jogo. Sendo assim, ele vai aceitar. Kidan fica envergonhado e pede para Arovana usar alguma coisa. Arovana responde que já esperava por isso e que, por isso, já tinha comprado algumas roupas. Kidan começa a mostrar o caminho para Arovana e pede para ele o seguir. Veio, então, diz para Plati que Kidan vai servir uma refeição para Arovana e pergunta se isso poderia ser uma chance de experimentar um novo prato. Veio, preocupada, pergunta para Plati se havia algo de errado. Plati, com a mão na cabeça, diz que já sabe. Arovana fica surpreso e pergunta a Kidan sobre aquela casa, dizendo que sua irmã é um membro da família real das sereias e que ela não merece morar em uma casa surrada como aquela. Kidan acaba ficando sem jeito. Arovana, muito irado, diz que Kidan estava usando Plati como uma escrava. Plati, irritada com o comentário, manda que ele olhe para o outro lado. Arovana fica surpreso e pergunta que tipo de construção é aquela. Kidan responde que é o armazém onde eles guardam a carne que conseguiram nas montanhas e os vegetais que colhem no campo. Arovana, ainda surpreso, comenta sobre o formato, o tamanho e a parede. Kidan pergunta se ele estava falando sobre o gesso e, orgulhoso, comenta que usou o calcário que encontrou nas montanhas para criar o gesso. Plati diz ao seu irmão que aquilo não era tudo. Arovana fica surpreso novamente ao perceber outra construção. Kidan explica que ali é a fábrica onde eles produzem os temperos. Ele complementa, dizendo que é lá onde ele faz o miso e o molho de soja. Arovana, sem entender, pergunta o que é isso. Plati, animada, diz que seu marido, Kidan, tem muitos conhecimentos que eles não possuem. Ela complementa, afirmando que ele é um ótimo cozinheiro, muito forte em combate, e que Kidan pode fazer qualquer coisa. Plati comenta que o armazém também pode servir como seu espaço de manipulação de magia e afirma que Kidan sempre a trata bem. Arovana fica desconfortável, e Kidan pede para que ele se sente. Kidan diz que acabou de preparar um novo prato. Ele comenta que recentemente fez aquela mesa de jardim e sugere que eles conversem ali enquanto tomam um chá. Arovana, olhando para Veio, pergunta de onde aquela criança apareceu. Kidan responde, explicando que aquela criança é o dragão Grinzel Veio em sua forma humana. Veio pede para Kidan se apressar e trazer logo o novo prato. Arovana fica assustado ao descobrir que a criança é o dragão Veio. Plati comenta que Veio é sempre assim quando está com fome. Kidan apresenta seu novo prato. Plati pergunta que tipo de prato é aquele. Kidan responde que é Zensai e comenta que, ao plantar a soja, por alguma razão, os feijões Azuki também cresceram. Arovana, um pouco desconfortável, pergunta que tipo de comida era aquela e diz que nunca viu nada parecido. Após provarem o novo prato, todos ficam maravilhados com o sabor. Plati comenta que o prato pode se tornar um grande sucesso. Enquanto isso, Veio pede para Kidan trazer um pouco mais. Kidan se desculpa e explica que não sobrou mais nada, já que os feijões cresceram acidentalmente quando ele plantou a soja, e ele tinha apenas uma pequena quantidade. Veio e Plati ficam em choque ao ouvir isso. As duas acabam descontando sua raiva em Arovana. Plati pergunta por que ele teve que vir agora e Veio comenta que vai queimar ele.
Arovana, de joelhos, se desculpa com Kidan e diz que ninguém neste mundo pode se comparar às habilidades do nosso protagonista, afirmando que agora o vê como um santo ou um sábio. Kidan fica sem jeito e pede para ele parar com isso. Arovana nega e diz que agora está convencido de que sua irmã realmente se apaixonou pelo nosso protagonista. E diz que agora vai deixar sua irmã sob os cuidados de Kidan. Isso acaba deixando Platy animada, mas Kidan, um pouco desconfortável, pergunta se Arovana realmente tinha certeza de que estava tudo bem. Platy pergunta o que Kidan está querendo dizer. Nosso protagonista responde a Platy que ela é uma princesa do reino das sereias, e com todo esse status, ela não pode escolher seu marido assim, tão facilmente. Kidan complementa que as expectativas de muitas pessoas estão envolvidas nisso. Platy, com raiva, grita que está tudo bem, contanto que esteja casada apenas com ele, e que não liga para a expectativa das outras pessoas. Ela diz que é dona da sua própria vida. Arovana segura Platy e pede para ela se acalmar um pouco. Chamando Kidan de santo, ele diz que Kidan não conhece as circunstâncias de sua irmã. Arovana diz a Kidan que, se for um casamento, Platy pode encarar problemas que ela não pode evitar. Veio, após ouvir Arovana, pergunta se ele estava se referindo a isso e explica que existe um conflito sobre a soberania da superfície entre humanos e seres demoníacos, e que isso agora chegou às sereias, que foram neutras quanto ao conflito. Ela diz que, então, um casamento político foi imposto. Arovana fica surpreso e pergunta como Veio sabe sobre isso. Ela fica irritada e responde que, mesmo que isso continue por centenas de anos, cabe a ela gostar ou não. Kidan fala que entende e diz que, neste mundo, existe a guerra entre humanos e criaturas mágicas, e que ele foi convocado a este mundo como herói para lutar contra essas criaturas. Arovana confirma o que o nosso protagonista falou e diz que agora casamentos entre humanos e criaturas mágicas estão ocorrendo, e que a realeza está sendo forçada a escolher. Ele afirma que as sereias terão que escolher um dos lados. Kidan pergunta o que vai acontecer caso as sereias não escolham nenhum dos lados. Arovana diz que, se isso acontecer, eles irão virar inimigos de ambos os lados. Ele complementa, dizendo que agora o alto escalão do reino está discutindo com qual raça Platy deveria se casar. Com uma lágrima escorrendo, Arovana diz que provavelmente Platy pensou que o único jeito de salvar o reino foi desaparecendo, e que fugir foi seu melhor plano. Arovana diz que, ao encontrar sua irmã vivendo sem nenhuma preocupação, ele, como irmão mais velho, quer realizar o desejo de Platy. Rovana, com um sorriso, diz que está feliz por Platy ter conhecido uma boa pessoa. Arovana, de joelhos, pede mais uma vez para que Kidan proteja sua Platy e que se case oficialmente com ela. Kidan, envergonhado, pede para ele parar com isso e diz que, se está tudo bem, ele irá oficializar o casamento. Veio pergunta se Kidan vai realmente se casar. Kidan, envergonhado, responde que sim. Veio diz que, se esse for o caso, ela também vai se casar. Kidan e Platy ficam confusos. Veio diz que estava pensando em como pegar a espada sagrada de Kidan e fala que as propriedades serão compartilhadas se Kidan se casar com ela. Ela complementa dizendo que a duração da vida humana passa num piscar de olhos para um dragão e que, além disso, se for esposa de Kidan, poderá comer comidas deliciosas todos os dias. Animada, Veio pergunta se Kidan vai se casar com ela. Kidan rejeita. Isso acaba deixando Veio em choque, e ela pergunta o motivo. Kidan, envergonhado, grita que já tem a Platy. Veio diz que Kidan é um homem forte e que, se for um homem forte, é normal ter várias mulheres. Kidan responde que, mesmo sendo forte, ele não é fã de poligamia. Veio tenta segurar o choro mas não consegue e acaba chorando, o que deixa Kidan muito desconfortável. Veio, chorando, pergunta se é porque ela não é forte como o Rei Lich ou se Kidan a odiava. Kidan nega e diz que não é nada disso. Ela então pede mais uma vez para ele se casar com ela. Kidan, desconfortável, concorda e pede para ela parar de chorar. Veio fica feliz com a resposta de Kidan. Nosso protagonista, ainda desconfortável, se desculpa com Arovana por ter feito isso na frente dele. Arovana o conforta e diz que pais que têm filhas ao redor do mundo enfrentam esse tipo de coisa em comum, pedindo para Kidan fazer o seu melhor. Platy,
Visivelmente chateada, diz que, ainda assim, uma mulher de fora é apenas um incômodo. Um certo tempo depois, enquanto os dois estavam caminhando, Platy comenta que seu irmão já foi para casa reportar sobre o casamento para os seus pais. Platy complementa que, se conseguirem a aprovação dos seus pais, eles estarão oficialmente casados. Kidam, olhando para cima, fala que o que tem que ser, será. Platy, preocupada, pergunta se está tudo bem. Ela fala que fugiu de sua casa quando as obrigações do reino se tornaram insuportáveis e que, então, conheceu ele. Diz que, como foi pega, acabou sendo meio que forçada a se tornar a esposa do nosso protagonista. Ela continua dizendo que ali é muito divertido, que a comida de Kida é muito deliciosa e que quer ficar com ele para sempre. Ela diz que acha que é apenas um incômodo para ele, mas que não pode retornar para o reino das sereias. Kidam, com um suspiro, diz que aquilo é inesperado e fala que conhece as circunstâncias de Platy e que não pretende mudar a maneira com que vivem suas vidas agora. Kidam fala sobre a habilidade que recebeu do deus Hefesto e diz que, como perceberam que ele era um inútil em lutas, ele veio para lá. Ele acrescenta que, de jeito nenhum, é um humano forte. Kidam, envergonhado, pede para que, a partir desse dia, Platy fique ao seu lado. Platy fica incrivelmente feliz com a proposta do nosso protagonista. Platy acaba pulando em sua direção. Veio, irritada, pergunta para Kidam quanto tempo ela vai ficar esperando e diz que está com fome. Kidam, olhando para Platy, diz que vai fazer e que tratará como um presente de casamento, o que acaba deixando Platy feliz. Veio, no entanto, diz que qualquer coisa serve, irritada, pede para ele se apressar. Mais tarde, Kidam diz para Platy que precisam de mais ajuda. Platy oferece um monstro estrela do mar. Kidam responde que não quis dizer isso e pergunta se eles se multiplicam sozinhos. Ele explica que estava se referindo a trabalhadores. Kidam diz que, no momento, quer fazer algo em relação ao campo e quer cuidar e colher da plantação que já está madura. Ele fala que, desde que começou a fazer miso e molho de soja, esteve com as mãos bastante ocupadas. Ele comenta que, como é um homem casado, quer construir uma casa, o que anima bastante Platy. O rei Lich aparece e diz que isso é fantástico. Com a aparição repentina dele, Platy e Kidam acabam se assustando. O rei Lich dá uma risada e diz que já fazia um tempo que não se viam. Kidam, preocupado, pergunta se há algo de errado. O rei Lich diz que não é nada e que estava sem fazer nada, então decidiu passar ali. Kidam fica aliviado. O rei Lich oferece um metal de mana como uma lembrança, o que acaba deixando Platy muito feliz. Kidam fica animado e diz que será de grande ajuda. O rei Lich pergunta se ele estava precisando do metal de mana, o que nosso protagonista confirma e diz que, com ele, pode fazer muitas ferramentas para casa. Kidam agradece e fala que isso é perfeito para ele, que está apertado. Kidam explica a situação para o rei Lich e fala que o irmão de Platy o havia visitado e apontado alguns defeitos. Ele diz que, agora, decidiu construir algo diferente de qualquer coisa que já tinha feito até agora. Animado, ele fala que vai fazer uma casa com tudo o que tem. Platy sugere a Kidam pedir ajuda ao rei Lich. Nosso protagonista recusa e diz que isso é inimaginável, mas que, por um instante, já pensou que, com a ajuda dele, tudo iria muito mais rápido. O rei Lich pergunta quantas pessoas Kidam precisa e se deve trazê-las para lá. Ele pergunta se 10 seriam o suficiente. Kidam diz que sim e que seria de grande ajuda. O rei Lich se teleporta e pede para ele esperar um pouco. Kidam pergunta quem são aquelas pessoas. O rei Lich diz que são os monstros humanoides da sua dungeon e que são 5 orcs e 5 goblins. Ele fala que esses monstros nasceram na sua dungeon e que recebem ordens suas. Diz que ordenou a eles que obedecessem ao grande santo e os entregou para Kidam usar como desejar. Kidam pergunta se estaria tudo bem. Kidam cumprimenta os humanoides e se apresenta, mas eles ficam em total silêncio. O rei Lich fala para Kidam que eles não têm habilidade para falar, e explica que possuem inteligência suficiente para compreender ordens, mas não possuem autoconsciência. O rei Lich fala que não precisa recompensá-los e que, além disso, eles absorvem mana do ar para se sustentar, então não precisa alimentá-los.
Isso deixa Platy animada, que diz que, com isso, os problemas deles foram resolvidos. Kidan diz que ela está certa e agradece ao rei Lit, falando que ele os ajudou muito. O rei Lit diz que não precisa de agradecimentos e deseja boa sorte na construção da casa. Kidan, animado, fala para todos juntarem forças e construir uma casa incrível, mas ao ver a reação dos humanoides, ele fica chateado. A construção começa. Kida ajuda cada monstro em suas funções, e depois de um tempo, ele os elogia, dizendo que, no começo, não tinha certeza se ia dar certo, mas vendo o resultado, é muito maior do que ele esperava. Kida os elogia, dizendo que o físico dos orcs é adequado para trabalhos pesados, enquanto os goblins, por serem menores, são habilidosos com as mãos. Kidan, animado, diz que os humanoides cometem erros em trabalhos difíceis, mas se ensiná-los direito, eles aprendem pouco a pouco, ficando cada vez melhores. Kidan diz que não tem nada de mais em receber ajuda, mas vê-los trabalhando fez com que ele ficasse mais afeiçoado a eles. Platy diz para Kida não simpatizar tanto com eles, já que foram criados de mana e, portanto, não podem ser chamados de criaturas vivas. Kidan diz que ela está certa, mas que todos deveriam receber uma chance de viver. Platy fala que entidades mágicas usaram monstros humanoides assim em larga escala para lutar contra a raça humana, enviando grandes exércitos com a estratégia de que seriam aniquilados. Mesmo que eles morram, podem sempre repô-los na dungeon. Kidan fica assustado depois de escutar Platy, mas ele pensa que, desde a comida até o banheiro, tudo isso foi possível graças à ajuda dos monstros. Kidan diz que isso é verdade e que esse é o jeito desse mundo. Um dos goblins acaba caindo enquanto fazia o seu trabalho, o que acaba chamando a atenção do nosso protagonista. Kidan, correndo na direção do goblin, pergunta se ele está bem e se está machucado em algum lugar, mas fica chateado e diz que realmente queria poder conversar com eles. O goblin acaba respondendo, o que chama a atenção do nosso protagonista. O goblin diz que está bem, o que acaba assustando Platy e Kidan, que se perguntam se ele realmente falou. Kidan pergunta mais uma vez se ele está bem, ao que o goblin responde que sim, está bem. O goblin chama o nosso protagonista de Milord, com uma fala toda desajeitada, diz que gostaria de trabalhar mais. O outro goblin atrás também fala que gostaria de trabalhar. Com isso, um monte de humanoides se reúne perto de Kidan, dizendo que gostariam de trabalhar mais, o que acaba espantando Kidan. Platy, com uma expressão descontente, diz que os monstros agora têm autoconsciência. Kidan, chorando, grita que a autoconsciência não pode ser adquirida tão facilmente assim. Kidan pensa que isso pode ter acontecido graças à sua habilidade, supremacia absoluta, e diz que esse tipo de coisa é muito incrível, mas que precisa tomar mais cuidado. Determinado, ele fala que, com a sua habilidade, vai poder conversar com eles. Pulando em cima dos monstros, ele os agradece. Platy comenta que, depois disso, não poderão mais abandoná-los após usá-los. Ao fundo, os monstros comemoram, jogando Kidan para o alto e chamando-o de Milord. Depois de um tempo, Kidan, animado, grita que está completo. Veio, olhando para casa, pergunta o que seria aquilo e o que teria acontecido enquanto ela estava fora. Platy diz para ela escutar e ficar admirada, chamando Veio de dragão estúpido. Platy então diz que a casa é o ninho do amor dela e de Kidan. Veio, animada, diz que quer explorar, mas Platy pede para ela esperar um pouco. Veio entra na casa e, super animada, diz que nunca tinha visto aquele tipo de estrutura antes. Kidan chama a sua atenção e pede para ela colocar os sapatos em um local, apontando com o dedo. Ele diz para ela não danificar o tatami. Veio fica sem entender e pergunta o que é o tatami. Veio, animada, rolando pelo chão, pergunta o que teria no piso e diz que ele é muito bom. Platy, desconfortável, pergunta se Veio vai ficar ali. Kidan pede para ela ter calma e diz que foi por isso que fez uma casa grande. Platy, em choque, pergunta se os humanoides também iriam ficar na casa. Kidan diz que esse era o plano, mas eles acabaram recusando, dizendo que não podem morar em algo tão incrível. Além disso, a casa original deles é a dungeon. Kidan sugere criar um alojamento ali para que os monstros possam ficar.
Ele diz que tem muitas coisas que ainda quer fazer, como um banheiro e uma cozinha, e fala que ainda precisa da ajuda deles. Kidan, sem jeito, pergunta se eles gostariam de ajudá-lo, o que deixa todos os humanoides emotivos, que voltam a saudá-lo, chamando-o de Milord. Platy, vendo a situação, fica desconfortável e pergunta sobre o seu ninho do amor. Um goblin chama a atenção de Kidan. Kidan chama de Gobukishi e diz que ele é o mais habilidoso em serraria entre os goblins. Gobukishi diz que a coisa que Kidan pediu está pronta. Kidan, animado, pergunta se é verdade e, vendo a criação, ele exclamou, é um futon. Platy pergunta o que é um futon, e Kidan responde que aquele é o seu presente para ela. Ele explica que plantou algodão junto com a grama para fazer o tatami, tudo isso porque queria ter um futon na sua nova casa. Então, ele pede para Platy tentar se deitar no futon. Ela, deitada, diz que aquilo é muito bom e que está sem palavras. Kidan, sorrindo, diz que está feliz por ela ter gostado. Kidan se desculpa com Platy por ter feito ela dormir no chão até agora. Platy, com lágrimas nos olhos, agradece a Kidan e, olhando para Gobukishi, também o agradece, o que o deixa sem jeito. Kidan, animado, fala que a partir de agora vai fazer o seu melhor e que o seu estilo de vida como cultivador será incrível a partir de agora.